23 graus, Osíris. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente, da Bandeirantes. 9:05, bom dia Sérgio, bom dia Macalossi. Bom dia. A gente já está em linha com Brasília direto, o prefeito Sebastião Melo está fazendo uma agenda direcionada justamente à reforma tributária que impacta os municípios. Bom dia prefeito, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes. Tudo bem, Osíris? Um abraço para ti, para o Macalossi, para o Sérgio Stock, mas especialmente a quem está conosco aí, que é a razão verdade. Razão de tudo, né? Obrigado por nos atender. O que vai ser gestionado aí junto ao Comitê Regulamentador da Reforma Tributária, prefeito? Bom, esse é um tema talvez dos mais importantes da pauta brasileira, né? Sim. 30 anos se fala numa reforma tributária, ela aconteceu. Tivemos divergências, convergências, mas acontece que ela é lei, né? E ela tem que ser regulamentada agora. E esse comitê, ele é o comitê que vai ser, né, o condutor, né, de todo esse processo, porque você vai acabar a partir de 2027 com o ISS. O que é o ISS? É o Imposto sobre Serviço dos Municípios, né? Você tem o ISS, você tem o ICMS. Esses dois impostos se tornam um imposto só, um IVA, né? E esse comitê gestor, ele é composto por representantes dos governos estaduais, os seus secretários da Fazenda, o que está na lei, né? E do que diz respeito aos municípios, 27 municípios terão representação, né? Um titular e 2 suplentes, né? Quando nós construímos todo esse processo, né, lá na reforma tributária, o espírito do relator, né, que é o senador Eduardo Braga, que conduziu esse processo, era do seguinte: bom, nós temos 2 entidades reconhecidas nacionalmente como entidades que representam os 6 mil municípios brasileiros, que é a Frente Nacional do Prefeito, que eu sou vice-presidente, que é nas cidades que tem a partir de 80 mil habitantes, né, e até chegando às capitais, e a Confederação Nacional dos Municípios, que representa, né, os municípios menores, né. Eu sempre achei, né, de que não se deve discutir o tamanho do município, tem que discutir a causa, né, a causa municipalista. Só que no meio desse processo, né, todo, nós tínhamos um entendimento, que para nós isso era tranquilo, de que a Frente Nacional deveria ter uma chapa única, com 13 membros, né, e a Confederação Nacional, seus 14, formando os 27, e com isso compondo o diretório, compondo então o comitê gestor. Bom, quando a gente vem para a prática, perto da eleição, a Confederação Nacional disse, não, nós vamos, além de botar a chapa de 14, nós vamos disputar a chapa de 13, né? Isso não está claro na lei, né? Porque ficou lá, né? Não está claro na lei. Então, essa audiência pública tem, portanto, um projeto que tenta aperfeiçoar a reforma tributária e que nós queremos clarear as 2 coisas ali, né? Primeiro é que fique claro que as 2 entidades, então, terão representações, e não sem disputa, né? E segundo, você também colocar que os secretários municipais serão os representantes das prefeituras, porque pela lei que está hoje, os governadores, está claro para o Estado que é o secretário da Fazenda, mas não está claro para nós que é o secretário da Fazenda Municipal. Então você imagina o seguinte, eu daqui a 4 anos não sou mais prefeito. Bom, quem vai sair... Quem entra tem o direito de indicar o seu secretário da Fazenda. Então são correções de aperfeiçoamento, porque esse comitê ele vai ter todo o desdobramento depois da reforma tributária. Então nós estamos aqui, vários prefeitos. Eu hoje estou saindo agora para falar com o senador Paim, né, em seguida agora às 10 horas, minha primeira audiência, mas eu tenho audiência pré-marcada com o senador Rogério Marinho, com a Tereza Cristina, com o Flávio Bolsonaro, entre outros senadores, porque nós nos dividimos aqui, alguns prefeitos, quem vai falar com quem, né? Sim. E eu passo aqui até quarta-feira envolvido com agendas fundamentalmente da reforma tributária, e aí vou casar algumas agendas aqui também de ministérios e interesses nossos locais, não? Prefeito, bom dia, Sérgio Stock aqui. A Prefeitura de Porto Alegre já tem uma estimativa do que, considerando o modelo que está definido para a reforma tributária, do que poderá afetar as contas do município, principalmente em relação ao ISS, que é o principal imposto municipal? Sim. Olha, tem uma frase que é muito antiga que dizem que os números esmurados dizem qualquer coisa, né? Então, tem discurso para todos os lados, né? Para todos os lados, para dizer o seguinte, olha, vai aumentar, não vai aumentar, né?
Se nós não perder, eu já estou satisfeito, porque eu acho que uma reforma tributária, ela é fundamental, né? Esse manicômio judiciário do Brasil tem que simplificar. A primeira razão de uma reforma tributária é simplificar, mas da maneira que ela está posta e o tempo que ela vai levar, ela vai piorar a complexidade nesses próximos anos, porque você vai ter que ter uma dualidade aí, prestar conta de 2 sistemas, né, até 2033. Então, e eu penso que só a prática vai poder realmente dizer, porque quem são os setores que, no meu entendimento, eu acompanhei bem a reforma, eles estão bastante contentes. Se eles estão contentes, é porque vão ganhar com eles, né? Primeiro é o governo federal, né? Não tem nenhum governo federal que faça a reforma tributária para não aumentar os seus recursos. Eu não conheço a história do Brasil, né? Segundo, o setor financeiro está muito satisfeito com essa reforma, então significa que eles devem ter tido, né? Porque a reforma teve tantas exceções que nem os especialistas sabem quais são tantas exceções. Então, quando ela vir para a prática, vai aparecer tantas coisas que, umas factíveis, outras não factíveis. A indústria teve, né, uma boa condução. O vice-presidente Geraldo Alckmin, ele realmente é uma pessoa muito competente, conduziu bem esse processo. O setor de serviços, na minha avaliação, que é aquele que mais cresce no mundo inteiro e nas cidades brasileiras. Então, por exemplo, Porto Alegre foi uma cidade industrial até 60. Hoje é uma cidade que depende, né, fundamentalmente do serviço. Então, os serviços, eu tenho uma grande incógnita, porque, por exemplo, hoje tu tem um ISS que vai de 2 a 5, né, dependendo do setor da economia da cidade, né, vai de 2 é o limite mínimo, 5 é o limite máximo. Nós reduzimos 62 impostos nesses 4 anos de governo, então a gente usou um instrumento para induzir desenvolvimento. Isso acaba, tu não pode fazer mais isso, tu não pode mais reduzir imposto, né, no município, vai ter que só se quiser subir, pode subir. Prefeito, esse é um ponto importante, deixa eu aproveitar aqui, porque acaba, segundo todos que trabalharam pela reforma tributária dizem isso, que acaba a guerra fiscal, acaba entre estados e também entre municípios. E qual é o caminho para Porto Alegre continuar atraindo empresas, continuar crescendo sem essa possibilidade de redução do ISS, por exemplo? Eu acho o seguinte, eu acho que a atração de investimento hoje no Brasil, ela vai primeiro pela segurança jurídica, né? Empresas nacionais, internacionais que não sentem firmeza num regime jurídico assim, de um estado ou município, ele foge dela. Segundo, tem que ter mão de obra qualificada, né? Ninguém vai montar um setor, né, econômico numa cidade se você não tiver mão de obra, se não tiver qualidade de vida, não tiver educação, não tiver segurança pública. Então é um conjunto de coisas que fazem hoje, né? O mundo é global, as coisas são locais. Então acho que é por aí que caminha, né, a questão do desenvolvimento de uma cidade. E você escolher, né, potencializar o que tu já é bom, né, e aumentar essa potencialidade e escolher alguns setores. Olha, é por aqui que eu vou apostar, né? Cada cidade tem o seu nicho de aposta de crescimento econômico, entendeu? Então a reforma vem e nós precisamos implementá-la. Então nós estamos aqui para poder dizer, olha, os municípios, capitais, grandes, não podem ficar fora desse processo. Então nós estamos aqui, vamos dialogar, vamos construir menos briga e mais consenso, entendeu? Prefeito Macalossi aqui, bom dia, um prazer falar com o senhor. Tudo bem, Macalossi? Deixa eu virar um pouco a chave, o senhor está em Brasília para falar de reforma tributária, mas quem está aqui em Porto Alegre, na região metropolitana, continua muito preocupado com a saúde. E essa tem sido uma polêmica envolvendo o governo municipal e o governo estadual por conta da média e da alta complexidade. A minha pergunta é, a quantas anda esse processo e se nós teremos alguma definição ou se nós teremos mais reuniões? Macalossi, deixa eu dizer o seguinte, eu sempre que tratei desse tema, e foi assim, vai continuar sendo assim, o meu foco é o cidadão que está na fila, é o cidadão que não está conseguindo ter acesso ao serviço de saúde, e esse é um desafio hoje do Brasil, né? As filas do SUS, ela é do Iapoca ao Chuí, mas o governo de Porto Alegre, portanto, responde pela cidade de Porto Alegre. Nós temos alguns serviços de saúde que só Porto Alegre tem, e é claro que Porto Alegre tem que atender, né, essas complexidades. Só que o desarranjo metropolitano, né, e também do interior do estado tem feito que o que nós recebemos não dá para atender todo o Rio Grande do Sul, dá para atender parte do Rio Grande do Sul, que é onde nós temos contrato para isso. Então, o que nós estamos defendendo é um sistema de uma câmara de compensação que diga o seguinte, aquele município que deveria atender a média complexidade, não atende, vem para cá,
Bom, ele deveria, então, esse recurso não deveria ir para lá, deveria vir para cá. Então, isso é o que nós defendemos. Mas o assistir não cobre isso, prefeito? Não, aí tem o seguinte, a outra coisa é o seguinte, né? O que aconteceu na grande, né? O que aconteceu? Você teve um sistema de represamento no Covid, depois tu tem enchente, o IP com problema, o envelhecimento da população, isso é tudo causas que levam mais gente para o SUS, tá? E aí, como a grande Porto Alegre também está vivendo um sistema muito desarranjado, o que faz o cidadão, né, do povo? Ele bate num posto de saúde em Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí ou outro local e não encontra saúde, aonde é que ele vem? Ele vem espontaneamente para o sistema de Porto Alegre. Então o sistema de Porto Alegre está garroteado. Nós não temos hoje capacidade instalada, mesmo se tivesse dinheiro, não tem capacidade instalada. Agora, se tu abrir mais leitos, mais pronto atendimento na grande Porto Alegre, você alivia o sistema. O Assistir é um programa do governo do estado e que ele tem um grande mérito, ele paga por produtividade aquilo que pode medir, né? Então vamos imaginar, você tem um problema de joelho, um problema de uma catarata, você vai, tem dia para entrar, tem dia para sair, isso tem um custo bom. Agora, você acha que um pronto-socorro de Porto Alegre, que roda 24 horas por dia, que tem que ter equipes de múltiplas equipes de médico, de enfermeiro, de tudo, chega gente queimado, chega gente de perna quebrada, então você não pode pagar um pronto-socorro por produtividade. Sim, então, ele atende o estado inteiro, né? Tem isso. Hã? Ele atende o estado inteiro. Então, e o SUS é tripartite, então só tem um caminho, não tem que eu estar discutindo com o governador, ele comigo, os movimentos que nós fizemos, e se eu não fizesse isso, eu sou um mau gestor, né? Então eu quero a colaboração do governo federal e do governo do estado, de nós dividirmos a nossa responsabilidade. Eu não vou fugir das minhas responsabilidades, não vou. Não. Agora, nós precisamos, o SUS é tripartite ou não é? É tripartite. Então, prefeito, agora o senhor vai pedir uma agenda com o ministro Padilha, relatar essa situação, porque alguma coisa tem que ser feita, né? Não, nós já tivemos com o ministro Padilha, faz uns 20 dias, foi 15 prefeitos, eu fui um dos prefeitos, né? Teve 10 deputados federais, e ele está sinalizando que irá ao Rio Grande do Sul no final desse mês, né? Sim. E que talvez pudesse dar uma resposta. Nós deixamos todos esses pedidos lá, como nós deixamos o pedido no Palácio Piratini. Então, e quem tem conduzido isso, talvez se expressa mais para o seu prefeito da capital, mas essa é uma condição da Grampal. Eu faço parte da Grampal, a Associação dos Municípios da Grande Porto Alegre. Agora, claro, para o seu prefeito da capital tem mais visibilidade, as coisas, né, pesam mais aqui, mas essa é uma condição da Grampal, da qual eu faço parte. Prefeito, eu ouvi alguns de seus críticos apontando que uma parte considerável destes que estão na rede de hospitais de Porto Alegre e que, portanto, fazem parte da superlotação, na verdade são pacientes que deveriam estar sendo atendidos em postos de saúde, mas que se dirigem aos postos e os postos estão fechados. O que o senhor tem a dizer a estes críticos e esse apontamento? Eu acho que esses críticos não andam para Porto Alegre, acho que eles ficam só em lugares que não vivem a vida real. Nós somos reconhecidos hoje pelo Ministério da Saúde como a melhor atenção básica do Brasil, das capitais brasileiras. Nós estamos com 389 equipes de famílias, né, espalhadas do Lami ao Sarandi, do Sarandi às ilhas, das ilhas ao Partenon, e nós temos 56 dos 132 postos de saúde que atendem até 19 horas, até 20 horas, até 22 horas. Bom, tem cidades do Rio Grande do Sul que não tem nenhum posto até 19 horas, não tem nenhum posto até as 22 horas. Nós temos a UPA, Moacir Sclia, que é comandada pelo governo federal, mas nós temos 3 pontos de atendimento, são prontos de atendimento, que são UPAs, uma da Bom Jesus, nós temos a Lobo Pinheiro e nós temos da Pax. Então é o seguinte, eu não me atrevo a discutir gestão de outros entes federados, porque eu acho que eu fui eleito para ser prefeito. Não? Então o nosso problema não é de gestão, nosso problema é de dinheiro. Recursos, né? Está faltando recursos, ou não falta dinheiro para o SUS? Ou alguém me diga que é o especialista que diga que a tabela do SUS está correta. Não falta dinheiro para o SUS. Então, nosso problema não é de gestão, nosso problema é de recursos. Agora, eu não posso ter uma UTI no pronto-socorro que custa R$8.000 por dia. Eu tenho 10 queimados, sendo que 80% sempre é do interior, né? E que a União banca um pedacinho disso. O Estado um pedacinho disso e todo o dinheiro é pago pela Prefeitura. Será que está correto? Isso não está correto. Então, esse assunto está na pauta e vamos continuar discutindo. E o que é nosso, eu não vou arredar pé, eu vou pagar tintim por tintim. Agora,
a saúde da Grande Porto Alegre está com problema e nós estamos juntos. Por exemplo, só em Canoas tem mais de 250 leitos fechados. Mas, prefeito, tem uma distorção aí, porque as UPAs estão virando hospital, né? E elas não foram feitas para isso, né? Mas tá bem, mas é justamente, mas as UPAs estão virando hospital porque a atenção básica do entorno está com problema. Por que esse cara de Viamão chega aqui tanta gente? Sim, isso sim, né? Porque o cinturão da região metropolitana caiu. Ou Alvorada não tem hospital também, então não está funcionando, né? Sim. Então é só tu olhar o BI, olha o BI da prefeitura, não escuta o Melo, olha o BI da prefeitura. É só olhar o dashboard agora, nesse momento, para ver que todas as emergências, o que mais tem é a gente da região metropolitana, né? É isso, então assim, então não tem, o que eu quero dizer com vocês é o seguinte, eu digo com muita responsabilidade, não tem saída para resolver o problema da saúde só Porto Alegre, é isso que eu quero que vocês entendam. Ou a gente enfrenta sistemicamente isso ou não enfrenta, não, a gente pode querer achar que ter um discurso sobre Porto Alegre para não resolver, aí é uma coisa. Agora, para resolver tem que enfrentar sistemicamente, senão não tem como resolver. Prefeito. E aqui está falando alguém que nasceu com o SUS, que conhece bem esse tema e que é fundamental, porque milhares de pessoas dependem e não tem outro caminho, só tem um caminho, é o SUS, não? Prefeito, sempre são muitos assuntos para tratar com o senhor aqui, porque afinal de contas o senhor lidera a cidade toda, né? E eu quero trazer um outro tema aqui, que são as obras em andamento por Porto Alegre, muitas delas necessárias, nem se discute a necessidade na Avenida Ipiranga, no 4º Distrito e por aí afora. Mas eu queria que o senhor esclarecesse a gente aqui sobre uma dúvida que surgiu até no Jornal Gente aqui semana passada em relação à recuperação da Orla de Ipanema, que é uma obra de grande porte, está sendo feito lá um muro de contenção, e esta obra é uma contrapartida da Multiplan em relação ao bairro Golden Lake que está sendo construído, ou é uma obra da prefeitura, ou é uma obra compartilhada, e qual é a previsão para que essas obras de maior porte, como a Orla de Ipanema e a Avenida Ipiranga, estejam prontas? Sim. Bom, primeiro eu devo anunciar na volta de Brasília o trecho 1 da Orla para começar aquele trecho 1. O trecho 3 está encaminhado, o trecho Ipanema está encaminhado, Lami está encaminhado. Então, vou anunciar na volta aí os atos preparatórios aí para fazer a Orla 1 também, que é muito importante, né? Veja o seguinte, quando se fez o licenciamento daqueles empreendimentos ao lado ali do Barra Shopping, existe uma coisa chamada recompra na figura, né, do plano diretor de Porto Alegre, que é uma área que estava destinada, por exemplo, um equipamento público, mas não tem necessidade, você pode vender para o empreendedor. Então tem um dinheiro depositado que é público, numa conta específica, que vem lá desde quando eu sou vice-prefeito da cidade, estou falando de 2014, e que eu negociei com a Multiplan parte desse recurso, que não é dinheiro da Multiplan, é dinheiro público, fruto de uma negociação feita com o empreendedor. Então a obra do Lami e a obra do Ipanema, que custa 10 milhões de reais, é dinheiro público destinado desta recompra que eu poderia, por exemplo, botar em outros espaços públicos, como vamos botar ali na revitalização, por exemplo, da Hora do Cristal, perto dos campos do Grêmio. Então ficou dinheiro para isso. Mas é dinheiro público, correto? Mas sim desse fundo que está depositado numa conta lá desde 2013 e 2014, não? Sim. E qual é a previsão desta obra, prefeito? Esta obra, ela deve, se der tudo certo, né? Eu acho que nós estamos entregando ela aí até novembro, dezembro, né? Sim. A de Ipanema, né? A de Ipanema, da Orla de Ipanema, sim. Tá. Então é uma obra pública, mas feita com esse recurso que veio da recompra. Esse é o entendimento. Não é uma obra que está sendo conduzido pela iniciativa privada. Não, o dinheiro é público. Dinheiro é público, porque foi venda de um terreno público. Sim. Isso é muito usual em várias situações. Você tem em todos esses empreendimentos grandes, ou você faz diretamente a contrapartida, ou você pode, nesse caso da recompra, o dinheiro está numa conta e você vai usando ele como se fosse um cheque especial, não? Sim. E em relação à Avenida Ipiranga, isso. Tu está falando dos taludes. Os taludes, isso. É porque é uma avenida das mais importantes e que foi muito deteriorada, né? Os taludes já tem vários pontos já em andamento, tem outras licitações dos pontos que não estão resolvidos, e eu não posso, sem esses taludes, eu não posso determinar a volta da ciclovia. Então esse é um assunto que o DEMAI junto com a SMOI está conduzindo. Vocês estão vendo aí canteiros de obras de taludes e outros que vão sair. Então depois de tudo isso feito é que eu vou determinar
se pode ou não reabrir na totalidade a ciclovia, não? Então, tem obras e outras Sim. que vão começar em seguida, não? Bom dia. Prefeito, deixa eu lhe perguntar aqui em relação às obras de proteção. Eu estive no evento promovido pelo Instituto Caldeira, do qual o senhor foi painelista, falou sobre a recuperação. E nós sabemos que ali é um distrito que está em pleno desenvolvimento, tem investimentos previstos para o próprio Instituto. A minha pergunta é bem objetiva, como é que o senhor vê a proteção do quarto distrito hoje? Correto. Um ano depois, o que foi feito em melhorias para aquela região que foi tão afetada? E eu não estou falando não apenas pelo Instituto, obviamente, mas pelas centenas de milhares de pessoas que moram naquela área, que é uma área que tem vários ativos em desenvolvimento. Sim. Macalós, assim, primeiro eu posso dizer à população de Porto Alegre que nós temos um sistema hoje melhor do que antes, né, das feias. A nossa definição desde o primeiro... Alô? Estão me ouvindo ou não? Estamos ouvindo, pode falar, prefeito. Está no ar, vamos lá. Nós definimos uma estratégia de gestão, primeiro, né, recolocar a cidade em pé, e recolocamos. Nós temos hoje 90% dos equipamentos, mais de 300 que foram totalmente detonados ou parcialmente detonados, estão funcionando. Segundo, refazer o sistema antigo, que foi, né, provou absolutamente insuficiente com toda a chuva que caiu. Então, vazou água em mais de 20 lugares. Então, vocês estão acompanhando, já tem obras de dique na Zona Norte, já tem comportas fechadas, já tem casas de bombas que 2 delas as obras terminaram, tem outras obras para começar, e o quarto distrito está dentro desse processo, e nossas casas de bombas, todas elas também estão sendo hoje operadas com exceção de 2 ou 3, todas as demais têm geradores, né? Bom, então essa fase 1, ela deve praticamente estar pronta aí até o final do ano. A fase 2 é aquela que o professor Tucci está fazendo projetos e vai entregar por etapas. E tem a macro e micro drenagem, que aí não depende do professor Tucci, que são financiamentos que nós buscamos, aí envolve novas casas de bomba, redes de macro drenagem, bacia de contenção. Então são várias pontas, né, digamos assim, várias frentes que nós estamos trabalhando, mas primeiramente era botar o sistema de pé. Por quê? Porque não tem como fazer uma casa nova se eu não tenho um projeto de uma casa nova e nem o dinheiro tem liberado ainda. Então, tinha que botar funcionando na cidade. Então, o dia que nós avançamos muito, e aí tem também, a partir do Cristal ali, né, exatamente do Barra Shopping, há uma grande reclamação do Guarujá e de outros bairros. Olha, aqui nós não temos proteção de cheia. Então, nesse serviço que nós contratamos, a gente também contratou para ter um sistema onde não tem. Não? Então, é nesse caminho que nós estamos indo. Então, vamos entregar uma cidade, com certeza, com melhor proteção de cheia. Não? Prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, falando de Brasília. Boa agenda aí na capital federal. Até um próximo contato. Boa semana, prefeito. Olha, um grande abraço. Aqui tá 20 graus, caminhei bem cedito aqui, né? Cedito aqui, não? Muito seco? Mas aí tá um pouquinho mais frio, né? Aqui fez frio na madrugada, fez 12 graus. Mas tu aqui. vê também o seguinte, nós temos problema de lixo aqui. Tu sabe que eu fui caminhar no parque da cidade ali. Acho que o povo faz festa durante a noite do domingo, rapaz. O que tem de lixo... Teve o festival RPB aí, de rock e música popular brasileira, nessa região toda. Bom, né? Tá bem. Um abraço a vocês à disposição aqui, tá? Um Obrigado, abraço, prefeito. Um abraço. Saúde e paz, tchau. Saúde e paz. 9h29, você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise e projeção dos fatos. Nós estamos